Olá, seres vivos. Uma característica comum entre animais e seres vivos no geral é o medo. Ele existe nas mais diversas formas e pode aparecer nas mais diversas situações. Medo do escuro, medo de insetos, medo do mar ou até mesmo medo de cores são apenas 1% da totalidade de medos compartilhados por nós humanos. A megalofobia é mais um desses medos. O medo de coisas grandes à primeira vista pode parecer simplesmente uma ideia irracional que poucas pessoas têm. Mas a verdade é que, além de ser muito comum, ele também é um medo que faz mais sentido do que aparenta. Fica mais fácil de entender os horrores da megalofobia quando se para para pensar, por exemplo, no que nossa espécie representa em toda a magnitude do universo. O que somos comparados a tudo. Apenas esse simples pensamento revela a ideia por trás do olhar sombrio presente em coisas muito grandes, despertando esse medo nas mais diversas formas. Estruturas gigantes, a vastidão do cosmo, do vazio do mar ou até mesmo das imensuráveis criaturas que trazem horrores que estão além da compreensão. Tudo isso monta as várias camadas individuais que montam os terrores da megalofobia. E é sobre esse tema que eu quero falar no vídeo de hoje. Então, sem demorar muito, pega um café e vamos pro vídeo porque a história é longa. Existem muitas coisas para se falar quando se pensa em megalofobia, mas geralmente esse pensamento se limita a coisas que tornam esse medo algo muito menor do que ele realmente é. É importante lembrar que todos os medos estão atrelados ao mesmo sentimento, o medo do desconhecido. Então, como você pode concluir, com a megalofobia não é diferente. É muito comum, por exemplo, termos contato com complexas e gigantes estruturas sendo retratadas em séries e filmes. Mas é muito difícil perceber o significado dessa grandeza quando sabemos que nada daquilo é real, por ser absurdo demais. Mas às vezes, o absurdo nem sempre é algo fictício. Basta apenas olhar para algumas das criações feitas por nossa espécie, que já é o suficiente para fazer você sentir algo estranho quando olha para alguma dessas criações e para pensar que tudo isso realmente existe. Sendo que, ao contrário das mídias, isso realmente causa um incômodo proporcional ao seu tamanho. Olha para essa imagem, por exemplo, e me diga se você não se sente no mínimo incomodado. Essa é a estátua da deusa Kanon, localizada na cidade de Sendai, no Japão. Por muito tempo ela foi uma das maiores estátuas do mundo. Um simples olhar para essa imagem com a estátua localizada no meio da cidade traz uma vibe bem surreal, como se fosse algo tirado de um sonho. E esse sentimento de algo não natural é um dos fatores a causar desconforto em quem olha para algo tão grande como isso. Mas além disso, a principal coisa a fazer você se sentir angustiado estando perto de coisas tão grandes como essa é o sentimento de insignificância. Estátuas são construções que representam bem isso. E outra que também vale mencionar é a estátua de Ushiko Daibutsu, também localizada no Japão. A dimensão colossal dessa estátua é tão assustadora que chega a ser até mais surreal do que a anterior em alguns pontos quando se olha para essa imagem como exemplo, destacando não só um sentimento de insignificância, como também de medo. Contudo, isso não se destaca apenas com construções em terra. São poucas pessoas que têm a oportunidade de estar ao lado de um cargueiro sendo lançado no mar, mas aqueles que podem vislumbrar um evento como esse podem ter a plena noção do que é se sentir pequeno e insignificante. Mesmo que por uma imagem ainda é possível entender essa ideia de estar ao lado de algo que parece que vai te engolir de tão grande que é. E talvez por isso que ver a grandeza de um navio seja tão assustador quanto vislumbrar um como esse afundado no esquecimento do mar profundo. Como talvez sendo essa imagem um dos melhores exemplos disso. Isso mais uma vez mostra como a megalofobia também caminha junto de outros medos, como o da submecanofobia que podemos ver em imagens como essa. E bem, eu já falei bastante sobre os conceitos da megalofobia e até apresentei alguns exemplos práticos. Mas apesar de tudo que eu falei, tudo se torna ainda pior quando horrores tão grandes como esses ganham vida. Shadow of the Colossus é bem mais do que um jogo, é uma experiência.
Além de tudo que sua história tem a oferecer, uma coisa que sem dúvida ganha destaque nele são os colossos do jogo. E eu digo que ele é uma experiência porque a primeira vez que você tem um contato com um colosso nesse jogo, certamente é algo que você nunca mais irá esquecer. Esse jogo evidencia muito bem o sentimento de fragilidade e impotência, porque as únicas formas de vida nas Forbidden Lands são os colossos, criaturas que chegam até 60 metros de altura e até 200 de largura, sendo comparáveis a prédios ambulantes. Isso faz você sentir que está numa terra onde sua existência não significa nada com relação ao que está na sua volta. Isso pode até causar desconforto, mas ainda não traz um olhar exatamente assustador para eles. Ao contrário, por exemplo, do que acontece em Subnautica. Os vastos oceanos desse jogo revelam os horrores mais terríveis escondidos nas profundezas. Quem já jogou esse jogo sabe muito bem disso. Além da megafauna composta por criaturas bizarras e gigantes, uma boa parte dessas coisas são agressivas, e se ela aparecer na sua frente, bem, digamos que não será o melhor dos cenários. Agora, mesmo as criaturas vivas desse mar não representam nada comparados à maior forma de vida conhecida em Subnautica. E essa criatura é o Gargantuan Leviathan. Apenas imaginar como seria essa coisa em vida é algo assustador. O jogador fica sabendo que essa criatura existiu quando encontra o seu crânio guardado no fundo do mar, medindo cerca de 100 metros. 100 metros apenas a cabeça do bicho. Isso leva a especular o perturbador tamanho dessa criatura em vida, que podia chegar facilmente a 2 km de comprimento. Sério, 2 km de comprimento. Isso não é pouca coisa. Pensar nessas dimensões chega a ser algo inconcebível para uma mente humana. Faz até ser um pouco estranho a ideia de Subnautica, mesmo com todos os seus horrores, ainda não é um jogo de terror. Então vamos mudar um pouco isso e falar sobre terror de verdade. Existe um jogo atualmente em desenvolvimento chamado Vastalfobia, que é previsto para lançar ainda esse ano. E ele é um jogo que traz uma experiência bem angustiante, mesclando conceitos de liminal horror com megalofobia. E apesar de ainda não estar completo, essa cena já consegue expressar isso muito bem. Isso definitivamente é algo para te fazer sentir insignificante. Essa cena inclusive me faz lembrar bastante o filme O Nevoeiro, que também é uma obra excelente para explicar a megalofobia, já que ele igualmente se sobressai com criaturas e entidades que trazem horrores incompreensíveis e que destacam o terror acerca do inimaginável. Tem muitas cenas do filme que destacam isso, mas desde que eu vi pela primeira vez, apenas uma me deixou realmente angustiado. Eu acho particularmente esse filme absurdamente incrível porque cada uma das criaturas aparecem unicamente para trazer angústia com a noção da existência de coisas que estão além da compreensão e, portanto, acima de nós. Essa cena é um exemplo disso. A criatura é comumente chamada de Behemoth, mas ela só tem uma única aparição no filme todo. Porém, é só o que precisa para trazer essa angústia e sensação de insignificância mediante a horrores cósmicos. O medo do desconhecido e da vastidão. É muito importante, inclusive, ressaltar como a megalofobia também está diretamente ligada com conceitos do cosmicismo.
H.P. Lovecraft sempre explorou em suas obras os maiores horrores atrelados à grandeza daquilo que é desconhecido para os humanos. Isso pode ser notado com as monumentais cidades descritas pelo autor que revelam maravilhas, mas também horrores por suas dimensões com estruturas que ultrapassam as nuvens dos céus, que só pela forma como são descritas evocam desconforto no leitor. Da mesma forma, as muitas entidades e deuses do universo de Lovecraft também deixam isso bem claro. Cthulhu é uma das criaturas mais emblemáticas do panteão Lovecraftiano, sendo um terror vivo pelo seu tamanho imensurável e todo o pavor que ele evoca. A noção de sua grandeza e tudo que ele representa causa pavor principalmente pela ideia de que sua volta ao nosso mundo é o que representará o fim da humanidade no fatídico dia que ele emergir dos mares com seus mais de 160 metros de altura, representando o terrível pesadelo que veio do mar. Apesar de Cthulhu ser um dos mais conhecidos, ele nem de perto representa os verdadeiros e perturbadores horrores de seu universo. Porque, em essência, o que realmente perturba nas histórias de Lovecraft é justamente a noção da insignificância humana mediante o universo e as coisas que estão além da nossa compreensão. Um exemplo disso é Azathoth, que é conceitualmente a personificação do caos, sendo o ser supremo dos mitos de Cthulhu. É dito que o tamanho de Azathoth é comparável a de uma estrela. Contudo, a grandeza dessa coisa é imensurável, já que ele existe além dos conceitos de espaço e realidade, o que é, no mínimo, bizarro. Um artista que é muito famoso por retratar criaturas colossais, inclusive com fortes inspirações do cosmicismo, é o Trevor Henderson. Muitas de suas criações vieram a ganhar popularidade na internet por conta das monstruosidades que seu universo trouxe ao mundo. Um exemplo disso são os vagantes chamados The Giants, ou os Gigantes. Criaturas imensas que apenas caminham pelo mundo sem propósito, espalhando a agonia de sua presença entre os humanos. Da mesma forma, isso acontece com uma criatura entre esse tipo, conhecido como Remain Indoors. E com certeza a representação dessa coisa é digna de pesadelos, com seu tamanho que passa de 370 metros de altura, 3 pernas bem finas e um pescoço tão longo que se esconde da vista, representando um horror ambulante. E outro que talvez é até mais aterrorizante do que esse é o Breaking News. Uma criatura humanoide gigante com braços longos, sem rosto e com o pescoço curvado. Talvez um dos pontos mais assustadores nesse bicho é o seu tamanho absurdo de mais de 9.000 metros de altura. Só as dimensões dessa criatura já bastam para torná-la perturbadora, mas fica ainda pior com a ideia de que a espécie do Breaking News é uma das que levarão os humanos à sua extinção. E olhar para o fato de que coisas gigantes como essa existem nesse mundo torna ainda mais aterrorizante a ideia de que, nesse cenário, não há o que fazer para evitar isso. O que cria um perfeito apocalipse onde a insignificância humana se torna o principal fator a nos levar a desaparecer mediante a coisas maiores do que nós. E já que estamos falando sobre horrores como esse, há pouco tempo surgiu um conceito tão interessante quanto assustador no YouTube, chamado A Quiet Apocalypse, que podemos traduzir para um apocalipse silencioso. Essa é mais uma das obras incríveis que visam explorar a ideia do que aconteceria com os humanos caso fossem colocados numa distopia onde são forçados a conviver com monstros e criaturas que vieram de outro mundo. E é interessante a ideia como é narrada a curta história dessa distopia, porque ela não começa contando como foi a invasão das criaturas. Ela acontece vários anos depois da chegada deles, explicando como os humanos precisaram simplesmente aprender a conviver com esses horrores que um dia vieram até o nosso mundo, já que simplesmente não havia maneira de combatê-los. Um conceito que particularmente me chamou muita atenção, o que leva o nome Quiet Apocalypse ter mais sentido quando se entende a ideia por trás dele. Os humanos estão diante de coisas perturbadoras, mas simplesmente precisam aceitar isso sem contestar a chegada e permanência dessas coisas, porque não há o que possa ser feito. Talvez fique ainda mais angustiante com a ideia de que, de fato, só foi possível viver entre eles porque talvez para essas coisas nós não somos nem mesmo algo que possa oferecer uma mínima ameaça para que eles queiram nos destruir. Isso é o que faz dar uma agonia com a ideia de que os humanos simplesmente aceitaram isso em silêncio. Mas não precisamos nos apoiar em histórias fictícias para entender os horrores da megalofobia. Você já parou em algum momento para observar atentamente o céu numa noite escura? Se você olhar com atenção e conseguir conceber o que cada ponto de luz representa, pode ser o suficiente para te deixar angustiado. As proporções do universo são uma das grandezas mais sombrias que de fato existem. Tanto que, quando se para notar o que representam as distâncias e tamanhos de estruturas no cosmos, os números param de fazer sentido. É assustador de verdade como simplesmente não temos como conceber a grandeza do universo. Eu vou usar um fato curioso como exemplo.
Estamos acostumados a pensar, por exemplo, quando olhamos para o céu, que a Lua está muito perto da gente. Mas na verdade, ela está tão longe que poderíamos simplesmente colocar cada um dos outros planetas do sistema solar entre esse espaço da Lua com a Terra. Isso parece inconcebível, mas é uma das verdades cósmicas assustadoras que comumente não temos plena noção. Os tamanhos no universo são tão absurdos que nossas mentes simplesmente não são capazes de compreender. Para entender melhor isso, eu vou falar sobre a Stephenson 2-18, uma das maiores estrelas que temos conhecimento. Para que se tenha uma noção do tamanho absurdo dessa coisa, o nosso Sol tem um diâmetro de 1.392.700 km. E sabendo disso, as coisas se tornam perturbadoras com a ideia de que o tamanho de ST2-18 equivale a 10 bilhões de sóis. E percebe como isso é tão absurdo que chega a ser inconcebível? Não existe nada que eu possa usar de referência para que você compreenda precisamente o que esse tamanho representa. Nem mesmo se eu te falasse que, nessa imagem, o Sol que conhecemos está aqui. A coisa mais assustadora do universo provavelmente são os buracos negros. Muito disso pelo mistério que eles representam, mas de novo, não é só por isso. Buracos negros são as coisas mais impressionantes do universo pelos seus tamanhos variados que chegam aos limites da compreensão humana. Tom 618, por exemplo, é um dos maiores buracos negros supermassivos já descobertos, com uma assustadora massa de 66 bilhões de vezes a massa do Sol. Ele tem uma massa colossal e é um dos maiores que conhecemos, mas não está nem perto do maior que encontramos até hoje. Fênix A é um buraco negro supermassivo localizado no centro do aglomerado de Fênix e é considerado o maior buraco negro já descoberto até então. E prepare-se para escutar os números. Com um tamanho sobrenatural que desafia os limites do imaginário, estima-se que ele está entre 100 bilhões de vezes a massa do Sol, com um diâmetro estimado em 590 bilhões de quilômetros. De novo, isso é incompreensível para uma mente humana, um tamanho que ultrapassa qualquer limite da nossa imaginação. Ainda não será o suficiente, mas para que você tenha uma noção do que eu estou querendo dizer, saiba que toda a nossa Via Láctea está aqui. Então eu lhe pergunto, em meio a um universo de infinitas possibilidades, tamanhos incomensuráveis, dimensões que ultrapassam qualquer limite da compreensão lógica, o que nós humanos representamos no meio de tudo isso?